André, momentos finais aqui de expectativa para o início da reunião que estava marcada para as 9 horas da manhã. O depoente já está aqui no Senado, o presidente da CPMI e o relator também vieram aqui e conversaram. O presidente até deu entrevista para a gente, mas nesse momento eles não estão por aqui, estão reunidos, preparando aí a reunião. Eu vou conversar ao vivo com o senador Girão, está aqui comigo. Senador, esse depoimento é um depoimento, segundo as suas palavras, muito importante, muito esperado. Com certeza. Em primeiro lugar, muito bom dia a todas as brasileiras, brasileiros que estão nos assistindo. Esse ministro que hoje vem aqui é um ministro que deveria ser, no meu modo de entender, de Estado e não de governo. E já começou a trocar as bolas porque ele é ativista de carteirinha, filiado ao PT há muitos anos, e disse inclusive numa entrevista que internamente que deveria maquiar os números daquela fraude que estava acontecendo. Isso é muito grave, porque o Brasil poderia ter evitado, o governo Lula poderia ter evitado há 2 anos que muitos milhões de brasileiros fossem lesados se tivesse uma ação para estancar a sangria. E não foi isso que a gente viu. Então, esse assunto que a gente trata aqui, de bilhões de reais roubados de órfãos, roubados de viúvas, de idosos, isso é algo que constrange qualquer cidadão de bem. E não é um assunto de direita, de esquerda, quem é contra Lula, quem é contra Bolsonaro, não. Esse é um assunto que tirou do pouco das pessoas mais vulneráveis do que elas têm. Então eu acredito que hoje aqui, nessa oitiva, a gente vai poder questionar muitas contradições nesse processo. Por que essa história de maquiar? Por que essa história de uma agenda positiva que o ministro disse em relação ao governo Lula, tendo em vista a investigação da Polícia Federal está sendo explodida naquele momento, sendo, vamos dizer, revelada para o Brasil, que ficou muito enojado com tudo isso, Segundo especialistas, isso pode ser muito maior do que mensalão, do que petrolão, e tirado diretamente dos mais pobres. Então, hoje é um dia chave, considero aqui uma oitiva, um depoimento muito importante para que a gente possa revelar as entranhas do poder, que estão apodrecidas hoje, com autoridades sendo citadas o tempo todo, senadores, deputados, A gente vê aqui, inclusive, assessores do Senado que receberam 3 milhões de empresas investigadas durante esse período. E é nosso dever aqui passar para a população, pedir providências da casa para que a gente seja o primeiro a dar o exemplo. O exemplo tem que vir de cima. E o Senado precisa também fazer esse papel com requerimentos, aprovando hoje. Nós temos vários requerimentos antes da oitiva, requerimentos de quebra de sigilo, requerimentos de convocações, e é muito importante que a gente aprove, que não aconteça o que aconteceu na semana passada, quando a gente viu aí a base do governo Lula, o PT, votando em peso para blindar a investigação, para que pessoas não venham aqui dar explicações. Então isso é muito preocupante num processo onde a gente precisa buscar a verdade, entregar para a população. E outra coisa, recuperar o dinheiro e, no meu ponto de vista, eu acho que tem que devolver em dobro para quem foi lesado. Para os pensionistas, para os aposentados, eles têm que receber em dobro isso. Isso é o Código de Defesa do Consumidor, é direito deles, mas inclusive a CGU, junto com a AGU, junto com o STF, fizeram um acordo para se devolver o valor com correção. Então, a quem está servindo tudo isso? Me parece que quem perdeu, que deixou de comprar remédio, que pode até ter falecido por causa disso, foi muito lesado e precisa, nesse momento, de uma resposta urgente das autoridades aqui, dos deputados e senadores, que estão sendo muito bem conduzidos pelo relator, com independência, doutor Alfredo Gaspar, e pelo presidente dessa comissão, que é o senador Carlos Viana, que já falou, inclusive, que está sentindo pressão de STF, sentindo pressão de outros organismos para fazer o seu trabalho. Então, nós só temos um pedido a fazer à população: acompanhe, cobre,
continue junto com a gente, porque as pressões externas estão grandes para que essa CPI não chegue aos responsáveis, para que efetivamente as pessoas que foram lesadas não tenham uma resposta mais à altura do que elas merecem com esse escândalo cabeludo, que tem até um careca, que é uma peça-chave também do INSS. Agradeço sua participação, tenha um bom dia. Só retomando aqui para os nossos telespectadores, a CPMI começou em agosto.